Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Paz de Deus. Excelente noite vai dar já. Acho que tá beirando 6 horas já. Deus abençoe você nesse dia, nessa noite, nessa tarde. Deus te abençoe grandemente. Vou fechar aqui pra não dar muito barulho, né? Vou aqui no mercado aqui, vou buscar pão, né? Deus abençoe a nós, pessoal. Foi um dia corrido hoje. Tive que limpar tudo, varrer, lavar, né? Lavar tudo aqui, lavar o carro, lavei o outro carro, amanhã eu vou lavar esse aqui. Lavei o outro, porque tava parecendo um carro sucata. Lavei, deu um trato legal, velho. Limpei tudo, garagem, área de churrasqueira, a frente, calçada. Eu tô mortinho. Tô morto. Imagina o trabalho de uma mulher, né? Lava roupa, lava. Eita, misericórdia. O homem tem que ajudar mesmo a mulher, sabe? E é isso aí, pessoal. Vamos a. Hoje eu não congrego, né? Hoje. Normalmente dia de sábado é ruim. Muita coisa pra fazer no dia de sábado. Mas também congregar agora. Só eu vou mudar a minha. Já tá decidido, já tá. Agora é a preparação de Deus mesmo, ficar na comunhão. Porque começar a congregar em outras cidades, outros estados. Preparação de Deus, revelação mesmo. Revelação assim, né? Nós vou buscar ir em uma região. Vou lá para conhecer a cidade, conhecer o lugar. E determinados lugares. E lá vai ver o que é que Deus faz sentido, né? Já leva alguma coisa. Se tiver que fazer mais alguma parte lá, é isso aí. Buscar-se dessa forma. Errar nós não vamos errar, né? Não tem como errar. Ir lá, conhecer as cidades, ir para dormir mesmo, um dia um passeio, né? Congregar e ver o que Deus faz sentido. Tava lembrando esses dias, né? Eu até falei num dos vídeos aí de um sonho que eu tive lá no passado. É aquilo ali mesmo. Eu, inclusive, nas minhas viagens de trabalho, eu fazia a mesma coisa. Comunhão total, embora eu fico sempre em comunhão, mas comunhão total eu vou começar a fazer dessa forma. Congregar pouco aqui nesses lugares aqui, bem pouco mesmo. Só nesses dias aí, agora eu tô meio descapitalizado, precisando recuperar o rombo, né? Gastei muito mesmo. O carro ainda volta segunda-feira lá na oficina, que ficou algum detalhezinho que só andando que percebe, né? Um detalhezinho na hora que liga o carro, na hora que ele para assim, que ele engata primeiro. Na hora que ele engata a primeira. Que ele engata primeiro. Aí parece que ele dá uma falhada assim, sabe? Ele dá uma falhada. Aí eu dou uma aceleradinha mais firme assim, ele retoma. Não é uma falhada, é uma sensação, né? Não chega a ser que ele vai dar um. Ele fica meio. Mas é o mecânico que ele falou, como trocou bico, é a pressão do combustível, né? A pressão do combustível que tá pouca. Ele falou, não, isso aí é coisa fácil, a gente resolve aí. Então, vamos ver isso daí. O sensor aqui de nível baixo de água
lá do carro, lá, ele deu ontem e hoje novamente. Só que hoje ele deu, assim que eu saí de casa. Eu fui na Autopeças buscar um óleo, buscar uns negócios que eu gosto de carregar no carro, né? E na hora que eu saí de casa ele já acendeu, apagou, acendeu, apagou e depois ficou direto. Eu andei bastante hoje, ele ficou direto. Na hora que eu fui ver agora, há pouco, ele tinha baixado quase nada, né? Então eu acho que é a memóriazinha do sensor ali, daquele... Vai ter que fazer alguma coisa ali para ele... Porque ele baixou quase nada mesmo. Tem uma desregulagem ali, né? E esse baixou aí, eu acho que é normal dele, né? Acho que baixou porque o sistema ainda não assentou. Acho que é uma coisa assim. Vazando, não acredito que esteja mais nada vazando, não tem não. Até porque passou nos aparelhos lá, na bombinha que ele põe lá, não tem mais não. E então é esses dois detalhes, né? Mas o carro ficou bom. Ficou bom e agora é ver o que Deus prepara, né? E sair desse rombo aí que eu gastei muito nisso. Muito, né? Mas tá bom. É assim, é o que eu falei ontem num vídeo, né? Às vezes Deus dá alguma coisa pra você. Você, na primeira adversidade, a gente às vezes fica maldizendo, colocando defeito, colocando... diminuindo aquilo que Deus deu pra gente, né? Eu acho que não é assim, né? A gente tem que ser fiel a Deus nas dificuldades, em todas as situações. E Deus sempre vai abençoar. Eu acredito assim, sabe? Deus sempre vai nos abençoar. Aquele que é grato, ele é abençoado por Deus, sabe? E ontem eu fui no culto, né? Ontem tinha um ancião diferente lá, mas ele foi lá com missão, né? E ele... Eu ganho as coisas muito rápido. Esse dom eu consegui, né? Eu faço uma leitura muito rápido da pessoa na minha chegada. Na hora que eu chego, na hora que eu olho, que eu visualizo, eu faço uma leitura rápida. Os primeiros movimentos daquela pessoa que está lá na frente, por exemplo, eu já faço uma leitura rápida dele. Eu acho isso muito interessante, né? Mas eu faço. Não tô querendo falar aqui que eu sou isso e aquele, não, mas eu faço mesmo. Uma leitura muito rápido, muito rápido. Às vezes, quantas coisas já cheguei e falei assim, bati o olho numa pessoa assim, e depois já falei assim, olha, aí tem assim. Depois foi ver, tinha mesmo. Era aquilo mesmo que eu tinha pensado, né? Aquilo que eu tinha pensado, aquilo que eu tinha detectado. E depois, muitas pessoas assim, muitas. Uma vez, pessoal, não sei quem deve lembrar, teve um cara aqui em São Paulo que matou a cunhada dele. Isso, se eu não me engano, foi na Zona Leste. O cara matou a cunhada dele. Só que ninguém sabia, né? A mulher tava morta dentro do apartamento dela, lá dentro uma casa, né? Só que, tipo, em cima, assim. Ela tava morta lá. E tenho testemunha disso daí. Isso aqui não fui eu. Eu tenho testemunha do que eu falei. Quem falei assim perto de pessoas, a pessoa pode confirmar isso daí. E não foi só isso não, tem muita coisa. E aí tava lá a imprensa, né? Tava lá vendo aquilo lá. Se eu não me engano foi até a Globo. Se eu não me engano, agora não tenho certeza disso aí. Tava lá entrevistando as pessoas, a polícia, não sei o quê. Aí tava entrevistando esse cunhado dela, assim, né? Colocou o nome dele assim na tela. Ele tava lá falando. Eu não sei nem o que ele falou, né? Não sei. Mas eu peguei e falei assim, ó, foi ele. Falei mesmo, assim, foi ele.
Aí dias depois, não lembro quantos dias depois, não lembro de jeito nenhum, a polícia prendeu o cara. Foi ele. Foi ele que estuprou, e acho que estuprou e matou a cunhada dele. Né? Violentou ela lá, estuprou, né? E depois matou ela. Então eu faço uma leitura muito rápida, assim. Rápida, bato o olho assim, já, já faço a leitura da situação. Então, no culto ontem eu bati o olho, já fiz uma leitura rápida, depois ele veio falar de umas... Porque anda acontecendo alguma coisinha, voltando a acontecer, né? Os caras não cansam, né? Eles acham que por muito falar vai resolver o que eles querem, né? Vai chegar no ponto que eles querem. Então, o irmão fala, não, tem gente que fala que é perseguido, que é não sei o que é não sei o que. Não, é coisa da cabeça dessa pessoa. É não sei o que. Falou tanta coisa, mas tanta coisa. Tudo casou assim com a situação. Mas falou as coisas. Mas eu não acredito que aquele irmão ruim, nada disso. Ele foi com missão lá e cumpriu lá a missão dele. Só que no final de tudo, acabou a palavra, tinha acabado a palavra. Eu acho que foi depois da oração. Ele pegou, foi lá e pregou tudo diferente. Tudo de uma outra forma, né? Eu não vou falar aqui o que é não, mas pregou lá e... Né, aquilo que ele tinha falado antes, ele jogou por terra. Ele jogou por terra, né? Ele pregou a benção, vamos dizer assim. Pregou. Então, sabe, que aí é realmente ali, naquele momento, eu acredito que de certa forma o Espírito Santo tomou ele no final do culto. Tomou ele, porque quando o homem ele vai para um culto com a missão de falar, o Espírito Santo não é o Espírito Santo, é ele. É ele. O Espírito Santo move as pessoas a fazer as coisas. Não é as pessoas que já vão para lá com o Espírito Santo, o Espírito Santo já decidiu o que ele vai falar. Não. Né? Então, eles não entenderam ainda que, eu não sei, né? A congregação ela tem essa ideia, né? Ah, leva lá um irmão, pro outro irmão falar, pro outro não sei o que. Oh, isso aí não cola mais não, gente. Isso aí não... Em todas as situações. Leva lá porque é a coleta, às vezes, né? A coleta, leva um irmão diferente. Outro dia, o ancião da região lá, até tava falando disso, o irmão para alegrar com vocês, então vai deslocar o irmão lá de longe, lá para vir falar de coleta. O que vai mudar? Vai mudar o que em relação à coleta? Nada. Nada. Para mim, uma bobagem isso. Tudo bem, o irmão pode vir fazer visita, né? Ir, né, num lugar fazer visita. Maravilha, mas não tem que ser por causa da coleta, porque tem que ser por causa disso e daquilo. Né? Aí é uma bobagem isso e até uma falta de respeito com o Espírito Santo. Né? É uma falta de respeito. Eu acho, na minha opinião, né? Mas também não quero discutir sobre isso, não. Né? Hoje a gente vê tanta coisa, hoje mesmo comecei até a ver, mas eu fiquei sem paciência de ver. Não é tudo que eu vejo do crítico que eu gosto de ver, não. Às vezes tem coisas que a gente fica vendo que ele tá caçando coisa, né? Mas tava lá agora ali falando da menina que foi comprar um órgão, que fizeram uma vaquinha para comprar o órgão para mim. Isso aí é normal, gente, normal, isso aí acontece mesmo. Dificilmente a gente vê por aí Deus fazer uma obra sobrenatural. Não que não existe, existe sim, existe obra sobrenatural na vida das pessoas, milagres mesmo, coisas só Deus, coisas que Deus revela alguma coisa, alguém vai lá e leva aquele negócio, aquilo que Deus mostrou para a pessoa, prometeu para alguém e mostrou para alguém. Tem muitas essas coisas, tem sim, mas isso aí, se a gente for contar mesmo, são poucos. Os irmãos querem produzir isso todo dia. Os irmãos querem criar esse tipo de condição todo dia. Muitos aí eu acredito com certeza, junta-se lá os irmãos, na onde eles querem ir, né? Porque não é para todo mundo, é para alguns.
junta lá uns irmãos, vamos lá, porque precisa cumprir aquilo ali. Precisa cumprir aquela... Ah, isso aí... isso aí é lógico que tem, né? Tem mesmo. É uma pena isso, sabe? Uma pena. Uma pena, assim, no sentido de que querer fazer manobra para cumprir palavra, né? Pena nesse sentido. Agora que eu acho que todo mundo deveria se ajudar, deveria os irmãos estar, sim, ali esforçando e promovendo alguma coisa para que haja um ânimo, haja um desejo das pessoas de colaborar um com o outro, sabe? Ajudar, está ajudando uma casa, ajudou a casa do irmão do terno preto, ajuda do terno cinza também, ajuda do terno azul, ajuda. É o irmão preto, então ajuda o branco, ajuda o irmão moreno, o irmão índio, ajuda todo mundo, não escolhendo casa não. Ajuda tem que ser, ajuda não tem que ser escolhida não, entendeu? Se você viu que tem necessidade num lugar, atende a necessidade, atende. Se for um, é um, se for dois, é dois, se for três, é três. Se você tem uma cesta básica, vai ter que dividir a cesta básica. Pronto. Se tem 10 lá para comer aquela cesta básica, divide a cesta básica em 10 pessoas, 10 casas. Ué? Deus, acha que Deus não tá vendo? Deus não... Às vezes, fala assim, mas o que vai dar uma cesta básica para 10 pessoas? Deus sabe. Deus sabe. Né? Então, às vezes, tá só testando os corações, né? De quem recebe, de quem dá, de quem... Ele tá testando. Né? Esses irmãos aí, outro dia um irmão o senhor tava pregando, disse que não abre a mão para nada, que não sei o que. Ó, irmão, minha mão não quero que você veja ela abrir, não. Quer não, sabe? A minha mão, deixa Deus, eu servir a Deus do meu jeito, né? Conforme Deus vai pedindo, vai... É eu mesmo que vou fazer, não vou dar nada na mão de ninguém. Que nem eu já fiz, né? Já chamei uma vez o diácono, já fui entregar às vezes alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Mas não é isso aí que eu quero eu mesmo vou lá e faço. Né? É eu que vou lá e faço. Né? Não quero também ficar sendo conhecido de ninguém. Não quero não, viu, irmão? Não quero nada disso não. Tem muita gente que acha que, poxa, aquele irmão lá é caridoso. Um exemplo, né? Nossa, aquele irmão lá é muito fraterno. A gente entrega isso, entrega aquilo. Né? E as pessoas passam até a gostar de você. Mas é uma falsidade. Entendeu? A falsidade é porque você está dando alguma coisa. Né? Então não é dessa forma que eu quero. Acho que eu quero fazer alguma coisa para aqueles que eu nunca mais vou ver. Nunca mais vou ver. É o que meu propósito aí, meu interesse é esse aí. É sair por aí, chegar ali, Deus mostrar alguma coisa e a gente desenvolver alguma coisa. Principalmente na parte espiritual também, né? Na parte... a parte do testemunho. Eu quero muito essa parte, sabe? O testemunho para mim é uma das coisas mais importantes que tem dentro da igreja. É o testemunho. A pessoa vai tudo lá para buscar palavra, para buscar palavra, rapaz. Buscar o quê? Não que não exista a palavra de Deus, existe, claro que existe. Se a gente abrir a Bíblia lá e ler aquilo ali é a palavra de Deus. Às vezes o que o irmão está falando também é um complemento da palavra de Deus, mas nem sempre é. Né? Nem sempre é. Então não tem que buscar Deus. A gente tem que buscar Deus, ir lá e buscar Deus. Entendeu? Então, às vezes um testemunho, você conta um testemunho, aquela pessoa ali, ela se agarra naquilo, meu. Ela se agarra naquele testemunho. Né? Não vai ficar ali me engrandecendo. Qual é o sentido de me engrandecer ela, a pessoa lá que está escutando, lá na igreja? Ela vai me engrandecer por causa de quê? De repente, se eu ficar ali muito tempo numa igreja, ali, numa só igreja, as pessoas realmente vão ficar, poxa, esse irmão é muito, Deus ama muito esse irmão, né? Que não deixa de ser uma verdade, né? Porque para essas coisas acontecerem, porque Deus ama mesmo a gente, né?
Mas ele, do mesmo jeito que ele ama todos, né? As pessoas só precisam aprender isso, entender isso e querer isso. Deixar Deus amar as pessoas, né? Às vezes as pessoas se apartam do amor de Deus. Então, mas é melhor às vezes você, cada dia tá numa outra igreja. Acho que é isso aí. A única coisa que eu quero continuar congregando firme é na minha comum. Lá no Brás, essa ali eu quero continuar. Mas eu acredito que vai chegar uma hora que também vai ter um monte de recado ali. Até tem já, muito pouco, mas os recados ali até que não é tão, né? Porque os recados aqui por esses outros lados de cá é baixo, é baixo, é baixo. Ali chega para bater mesmo, para afrontar, né? Ali não tem pudor não, entendeu? É para afrontar mesmo, é para machucar as pessoas, entendeu? Chega, fala cada coisa que, né? Cada coisa, chama a gente de cada coisa, entendeu? E aí a gente vai fazer o quê? A vontade é de pegar e dar um no queixo de um desgramento desse. A vontade mas é isso que Deus quer? Aí sim é me enterrar de vez, né? É isso que Deus quer? Não, é orar por esses camaradas aí, ora por eles. É para que Deus possa criar um caminho na vida deles, para que eles possam acordar, abrir os olhos, né? Porque eu falo por mim, eu sou um camarada bem errante, bem pecador, né? Eu sou, não do jeito que esses camaradas vê aí, né? Não como que alguns deles vê, não é isso aí não, né? Não é não, mas eu sou pecador. Agora, cabe esses camaradas ficar ali, todo culto ali me esfregando isso na cara? Isso aí é o certo? Isso aí que é de cristão? Ah, pelo amor de Deus, né? Esfregando não, esfrega ainda mentira, né? Mentira, é calúnia mesmo, né? Então, Deus precisa, assim, Deus precisa não, meu Deus do céu, né? Mas oxalá que Deus, com a oração, né, cabe a mim orar por esse cidadão, cidadãos, né? Cabe orar para que Deus tenha misericórdia deles e venha, como que nem a palavra ontem o irmão estava falando de Paulo, né? Paulo no caminho de Damasco, e Jesus chegou com um grande clarão, né? Que possa, né? Jesus chegar com esse clarão na vida desses irmãos, né? Eles são, como disse hoje, eu estava vendo um vídeo também hoje, de uma ex-congregação. Eu não falo ex-irmão não, porque ele é irmão ainda, né? Ele é irmão, é cristão, né? Mas saiu, tá em outro segmento, outra coisa, seguindo outras ideias de religião, né? Mas eu estava falando, esses irmãos são vaidosos, né? Prepotentes, arrogantes, né? Uma vaidade terrível, com o ministério, com eles mesmos. Eles se amam a si próprios, né? Amam mais eles do que a Deus, do que a tudo. Eles falam que amam a Deus, o amor deles está acima de tudo, o amor a Deus está acima de tudo, mas não é verdade. A gente vê pela conduta deles. Aquele que ama o próximo, assim como Jesus disse, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A conduta é outra, entendeu? A conduta, eu lembro uma vez, isso tem muitos anos, sabe? Fui pra Bahia, né? Tava lá estava vivendo um momento difícil naquele. Isso tem muitos anos, eu era novinho da igreja. Situação muito difícil. E tinha uma menina lá que estava interessada em mim, eu não tava mexendo com a menina, sabe? E isso aí é só perguntar como é pra ela mesmo, lá, pra ela, pra família dela. Não tenho nada com isso, não. A menina estava interessada, pô. Menina novinha. Eu era novinho também, né? Interessado, mas eu converso, entendeu? Não fico fugindo das pessoas. Ah, não fugi não, converso, bato papo. Ia congregando, conversando com ela. E ia para as roças lá, para tudo quanto é canto. No pau de arara lá, no caminhonete lá. Pau de arara mesmo, entendeu? Ia lá, conversando, batendo papo. Aí chamou a atenção, né? O ministério lá ficou. Aí começou as pregações lá. Começou as pregações.
E aí eu tenho um irmão lá, que hoje é muito idoso já esse irmão, mas um irmão maravilhoso, ministério. Ele era cooperador antes lá. E, ele é um dos mais antigos lá, né? Ele pegou, tinha uma palavra assim, não apertar o estrangeiro, né? Que está na tua casa, não apertar. Tem uma parte, eu lembro dessa palavra, né? Não faça isso. Porque os irmãos não estavam me xingando, nada não, mas estavam, né? De viver um monte de palavra, de forasteiro, não sei o que, como se eu tivesse indo para fazer alguma coisa. Não estava fazendo nada. Entendeu? E o irmão foi lá e aí, opa, não fazer isso com aquele que está nos vossos termos, né? Tem que tratar com honra, com respeito. Foi, irmão. O irmão pregou. Nunca mais aqueles irmãos pregaram do jeito que estava pregando antes, né? Aí eu fui chamado até pelo ancião lá. Ele ligou pro cooperador da minha igreja, que hoje é ancião. Ligou de lá, na minha frente, assim, na frente da menina lá. Foi, entendeu? E aí o ancião pegou e falou a verdade. Falou, eu tenho um irmão aqui, a menina parece que tá bem interessada nele. Foi, na minha frente, assim. Então, é isso que é ser um homem de Deus, sabe? É isso aí, o antigo ex-cooperador, que era cooperador, né? Hoje ele tá acima de cooperador. Então, é isso aí que é. Ele deve estar com uns 90 anos já, esse irmão. Eu sempre falo com ele, sempre converso com ele, né? E ele, muito conhecido lá. Tá lá, né? No ministério ainda. Então, ele. Eu acho que o caminho é esse aí, sabe? Você tem que ser. Você não tem que estar lá para ficar dando surra em ninguém, não. Olha, aquele ali tá fazendo isso aí, chega lá as fofocas, aí já chega o ancião, já pega o chicote e já sai dando sem saber nada. E mesmo que soubesse, não é assim não. A gente tem que pegar e tentar resgatar, sabe? Resgatar com o bem, fazendo bem, cuidando, zelando pela pessoa, honrando a pessoa. A pessoa, se ela estiver errada, ela vai se envergonhar e vai, com essa conduta do ministério, ela vai se. A outra pessoa que está errada vai se envergonhar, vai começar a se acertar. Agora eu estou andando aqui com um ancião, eu estou andando. O ancião vem na minha casa, o cooperador vem na minha casa, veio aqui, me honra aqui, agora eu vou ficar de boa. Entendeu? Se você está errado, é assim que você começa. Né? O bem, ele faz o bem. Né? A partir de agora, o cara vem como. Esses daí vem igual uns carniceiros em cima, cara. Justiceiro. Isso é de Deus? Não é de Deus nunca. Mas nunca mesmo. A gente tem que saber o que é de Deus, sabe? Não pode andar aí acreditando em tudo que fala, não. Principalmente assim, né? Antigamente, então, sabe, eu tô querendo fugir disso aí. Eu acho que tem alguns anos, bastante tempo, sabe, que eu tô vivendo um processo que tinha diminuído bastante, diminuiu, na verdade, né? Mas tô vendo alguma coisinha, sabe? Eu tô pegando isso com minhas mãos. Isso aí, pra que eu vou ficar atrás desses camaradas? Deus já tinha mostrou isso pra mim, mostrou pra mim que o futuro nosso é viver, é nós e Deus, entendeu? Outro irmão tava falando de viver só, não, irmão, eu vivo só. Eu sozinho. Sozinho. Já viu aquele ditado? É melhor só do que mal acompanhado. Eu vivo sozinho. Sozinho. A minha caminhada na fé é sozinho. Sempre foi, sempre será. Quando eu precisei de algum apoio, de algum auxílio, não tinha ninguém lá. Vai ter agora? Não vai ter. Né? Não vai ter. Né? Meu auxílio se chama Deus. Por Jesus Cristo, que é o meu Salvador, aquele que endossou. Né? Endossou, é meu fiador. Né? Então, não quero saber de homem, não. Não quero, não. Vivo sozinho. Vou viver sozinho. Ninguém. Não imagine, ninguém pense que vive sozinho, vive sem o Espírito Santo. Opa! Breca aí, trava a tua língua aí, porque não é isso. Né? Isso é a tua fala. Então, para não escutar esse tipo de fala, é melhor ir servir a Deus por aí. Né? Andar sozinho mesmo, né? Sozinho. E
Tudo que eu preciso, Deus suprirá. Nas minhas dificuldades, nas minhas guerras. Haverá o suprimento de Deus, né? Vou passar meus processos, mas Deus vai chegar, entendeu? Deus vai chegar, assim como tem chegado. O Senhor tem chegado na minha vida, o Senhor tem feito obras, maravilhas na minha vida, né? Não diminuiu a minha luta, a minha guerra. É verdade que eu não passei mais provas, guerras, igual eu tenho passado lá atrásão, né? Deus tirou, mudou o cativeiro, né? Eu passo meus processos ainda, né? Mas em todos eles eu tenho visto a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, sobrenaturalmente mesmo. Porque aos olhos do homem, aos meus olhos, tem coisas que eu vivo que é falar assim, não dá, né? Mas Deus, aos olhos do homem, mas pelos olhos da fé, né? Eu busco aquele que me fortalece, que é Deus, né? E o que me fortalece tem mostrado que eu não tenho buscado em vão e que nem tenho crido em vão, não por causa das coisas dessa terra, das coisas que perecem, né? Mas que os meus dias eles têm sido melhores, têm sido dias de vitória diante das lutas, né? Por causa dessa minha crença, desse meu posicionamento, né? Os de lá fechou as portas lá há muito tempo, eles fecharam as portas para mim. Agora não sei o que eles estão querendo. Eles fecharam a porta. Será que eles esqueceram disso? Que eles fecharam a porta, colocou o chicote que deu em Jesus lá na cruz, nas mãos, um de cada um, né? Desceu no meu lombo e continua descendo. E eu não sei o que é que eles estão querendo. Eles estão querendo que eu vou lá adorar eles, que eu vou ajoelhar. Irmão, eu já falei isso até muitas vezes. E falo aqui diante de Deus, né? Diante de Deus, eu posso estar míngua. A míngua. Eu posso estar ali, sabe, naquela posição, situação que o cara fala assim, tem misericórdia, eu aceito tudo que você fala. Eu não. Eu não. Eu não. Sabe por quê? Porque eu fui afrontado. Porque não existe, na verdade não é isso. Não existe um verdadeiro desejo, não existe um verdadeiro propósito desses irmãos, um propósito cristão. Existem interesses e não um propósito cristão. Esses irmãos não estão querendo fazer nada de bom, não estão querendo desenvolver alguma coisa no tocante às coisas de Deus, né, para a minha vida. Não estão. Têm interesses. Eles têm interesses deles. Eles viram alguma coisa e estão querendo se beneficiar disso. Venha a nós e você que se lasque, né? Seja dominado por mim, é bem assim. Vem cá, venha ser dominado por nós aqui, né? E é isso aí. Então eu não estou sujeito a isso, né? Eu sou dominado por Deus. Por Deus. Deus não é isso aí que eles estão fazendo. Isso aí, não precisa de muita coisa para enxergar que as coisas que eles vêm fazendo não provém de Deus. Onde é que eles estavam na hora do meu choro? Onde é que eles estavam na hora da minha dificuldade? Onde é que estavam esses irmãos? Os irmãos, acorda, gente. Vocês são homens barbados, cabeça branca. Não precisa de muito não, viu? Para entender, para compreender o caminho de vocês não, viu? Não precisa muito não. Mas eu vou orar por vocês. Vou dar uma orada por vocês. Continuar orando. Na hora que eu tiver com raiva, eu vou dar um passo atrás. Entendeu? Porque tem hora que eu tô para pegar no gogó de um. Entendeu? Mas eu vou dar sempre, Deus vai me ajudar, eu sempre vou dar um passo atrás, né? Porque eles são homens de Deus? Não, porque eles são homens rebeldes mesmo. De Deus eles passam longe. De Deus eles passam longe. É mais fácil eles me levar para o inferno do que me levar para o céu. Entendeu? Porque se eu der um murro na cara de um peão desse aí, diante do povo, o que vai ser da minha alma? Perante Deus, o escândalo que eu vou
Mas tem hora que eu dá vontade de dar um pão no dente de um peão desse e ver ele cambaleado umas 3 vezes. A vontade é essa, mas é claro que eu vou sempre me refrear, né? E não vou. Deus me livre de acontecer um troço desse, né? Aí eu tô acabado mesmo. Acabado não, porque Deus ainda pode até me absorver, né? A atitude não seria muito, não seria certa, não seria correta, mas é pra você ver o tamanho. Eles ficam ali tentando, incitando o ódio, incitando a mágoa, incitando. Eles ficam, entendeu? Dizer que esses homens são de Deus, mas nunca, nunca, com exceções, né? Com exceções. Deus seja louvado.